Eu trago para nós, para essa tarde de estudos, uma autora espiritual, Amélia Rodrigues, que escreve lindas páginas sobre Jesus, e pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, cuidadosamente, eu trago as explicações e as orientações dela e os textos, em geral, transcritos por São Mateus no seu Evangelho. Eu digo isso porque falar em Jesus é uma responsabilidade muito grande e nós ainda não temos atribuição suficiente para darmos a nossa opinião pessoal a respeito do Mestre. Devemos buscar estes autores sublimes como Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, Emmanuel, para irmos aprendendo e entendendo a profundidade destes ensinamentos. O livro que eu pesquisei deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Ensinamentos de Jesus. Ensinamentos de Jesus, de Amélia Rodrigues, se alguém quiser pesquisar também. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam apenas com uma palavra: Jesus. Então, este é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, buscando os ensinamentos do nosso Mestre. Lembrando que a doutrina de Jesus é que a ensinou e ensina, continua nos ensinando, a expressão mais pura da lei de Deus. E tanto Deus, Pai, Criador em sua essência, como Jesus e seus ensinamentos, são a base da nossa doutrina espírita. Tanto que Allan Kardec escolheu para iniciar o Livro dos Espíritos questionando o que é Deus. E a resposta é magnânima. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Evangelho do Segundo Espiritismo, também o assunto relacionado a Jesus, quando Jesus adverte: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe continuidade e adaptá-la às condições da humanidade. Vamos começar então com um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 26 a 29. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Neste texto, a essência contida, conforme a orientação de Amélia Rodrigues, é a confiança que Jesus, explanando
esta situação da natureza e a sua relação com Deus, nos propõe a nos colocarmos na mesma situação em relação ao nosso Pai, nos entregarmos confiantes, porque a sua providência, o seu amor, a sua misericórdia estão sempre junto a nós. E nos diz Amélia, em qualquer tribulação, ninguém se encontra abandonado pelo Pai, que se encarrega de vestir a natureza de cor e harmonia, cuidando-a, sem que ninguém o saiba ou perceba, como ele iria abandonar os seus filhos na experiência de iluminação. Então, eu gostaria que neste momento, com essa explanação, todos nós tenhamos esta certeza absoluta de que Deus não abandona ninguém. Seja qual for o momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, ou de consolação, alegria e fé, tenhamos a certeza que o nosso Pai está sempre nos amparando, nos protegendo. Sendo que nós temos que nos vincular a Ele, para que Deus, com o seu pensamento sublime, nos guie e para que nós, então, saibamos nos orientar da maneira mais adequada à sua lei suprema. Outro aspecto importante, desculpem, mas a minha garganta seca com ar. O outro aspecto importante neste texto é quando ela fala que Deus jamais abandonaria seus filhos na experiência de iluminação. Todos nós, seres reencarnados na Terra, temos este mistério, esta tarefa, vivermos a experiência de iluminação. Nós podemos nos distrair com as coisas agradáveis da vida, podemos nos decidir quais os rumos a tomar, mas podemos ter e devemos ter a consciência de que tudo o que nos é concedido nesta reencarnação e em todas as reencarnações é com a finalidade de adquirirmos experiência e iluminarmos o nosso ser espiritual. E na questão 133 do Livro dos Espíritos, nós confirmamos quando eles dizem: todos os espíritos se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Isso aqui não é... Outro dia eu falei isso para um filho e ele disse para mim: mas que coisa ruim, porque achar que sempre tem que ser através do sofrimento. Não deveria ser assim, e nem Deus gostaria que fosse. Mas como nós fomos criados simples, ignorantes, simples para podermos nos desenvolver, nos aperfeiçoar, ignorantes no sentido de sermos ainda ignorantes da nossa natureza espiritual. E ao longo dos milênios, então, é que nós vamos tendo a oportunidade de vivenciar essas experiências iluminativas. Mas é muito comum nós, espíritos, nos distrairmos na caminhada. Quando está tudo muito bom, nós não nos preocupamos em nos iluminarmos, em utilizarmos o recurso prioritário na nossa vida, que é a experiência visando a nossa iluminação. Então, o Papai do Céu, como é muito bom, manda uma doença, um abandono,
uma dificuldade financeira, que é para nos impactar e nós termos que reagir e nos darmos conta que a vida não é só viver as benesses, mas também é trabalho, é esforço, é vontade bem canalizada. E aqui eu quero fazer um parênteses. O único ser que já se reencarnou na Terra até hoje, que reencarnou totalmente luz, amor e perfeito, foi Jesus. E não nos equivoquemos achando que Jesus passou pelas fieiras do desregramento, do desequilíbrio, de emoções descompensadas. Eu ressalto isso porque tem palestrantes comentando neste segmento. E eu, muito amiga de uma palestrante que falou, ela asseverou numa explanação dela que Jesus venceu as suas, como é que foi? Ela usou as suas dificuldades, as suas imperfeições. E eu conversei com ela e disse, Jesus nunca ele se enveredou pela imperfeição. Ele venceu a sua própria ignorância. Porque todos nós fomos criados da mesma forma, e ele também, ignorante como nós. Então, ele venceu a ignorância, não a imperfeição. Por quê? Porque os espíritos superiores, principalmente Joana de Ângeles, explica que Jesus sempre seguiu a lei e a vontade de Deus. Então, ele nunca se afastou dos desígnios de Deus. Então, ele nunca esteve na imperfeição. Então, ele é e foi o único ser sublime reencarnado na Terra, que veio sempre se encaminhando sob as diretrizes divinas do nosso Pai Celestial. Tanto que ele foi escolhido para ser o governador do nosso planeta e o nosso mestre e guia. Então, ele não precisou das tribulações de sofrimento que nem nós. Ele precisou, sim, dos percalços normais, provacionais, que todo o espírito deve passar, isso sim. Não vamos achar que Jesus deu um salto quântico, que não foi. Mas Joana diz que foi em outros planos, não aqui na Terra, porque aqui ele já estava cansado de ser luz, porque ele foi um dos construtores do nosso planeta. Então, ele se desenvolveu com os mesmos percalços que a lei de Deus nos propõe, mas não geradas pela indisciplina ou discordância dele com relação à lei. Quando Jesus começou o seu trabalho, primeiro junto aos seus discípulos, e logo adiante diz, eu acho que é a Amélia Rodrigues mesmo que diz que, a primeira explanação de Jesus foi quando ele falou no Sermão do Monte, depois de um diálogo que ele teve com Mateus Levi. Mas antes disso, ele já havia conversado com seus discípulos na casa de Pedro. E ele, então, primeiro fala da paternidade divina, da essência divina, para que, a partir deste conceito e desta verdade absoluta, ele pudesse continuar trazendo os demais ensinamentos. O segundo ensinamento que ele falou repetidamente
é sobre o reino dos céus. E os discípulos ficaram muito perplexos com esta primeira advertência do Mestre sobre a existência do reino dos céus e a necessidade da criatura humana construir este reino. Então eles perguntaram, mas Mestre, o que é necessário para que nós alcancemos este reino? E ele disse, fidelidade a Deus. E o que é a fidelidade a Deus? É utilizarmos este nosso estado, o nosso estado de receptividade aos ensinamentos e à vontade divina, que ele ensinaria mais tarde passo a passo. E eles então perguntam, mas o que é afinal este reino de Deus? E ele respondeu esta pergunta quando ele foi visto por algumas pessoas, quando ele se encontrava sentado, aguardando o momento de iniciar o seu trabalho, e ele foi notado pela sua beleza física, mas uma beleza transcendente. Então, veio um grupo de doutores da lei e perguntaram para ele, peregrino, o que tu fazes por aí? E ele disse, eu venho em nome de meu pai para instalar o reino de Deus, instituir o reino de Deus na face da terra. Eles riram com sarcasmo, porque ele era simples, humilde, vestia sandálias e um manto singelo, muito alvo, muito limpo, mas muito singelo. E ele continuou a sua jornada, ensinando primeiro sobre a paternidade divina e a seguir sobre o reino dos céus. Então, vamos ver o que a nossa Amélia Rodrigues nos traz. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Anotações de Mateus, versículo 13, capítulo 13, versículo 24. E agora? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Que boa semente é esta? Que campo é este? O homem semeia no seu coração, no seu íntimo, no seu ser imortal espiritual, a boa semente. E qual é esta boa semente? São todos os ensinamentos que Jesus viera trazer para que o homem começasse o seu desenvolvimento intelecto-moral, saísse daquele estágio ainda de animalidade, de infantilidade espiritual. E Amélia Rodrigues continua, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear e que, experimentando a rudeza da terra, vencendo-a pelo trabalho, a canícula causticante, ou seja, o calor exacerbado, superando-a, colocou as suas sementes no colo amigo do solo, irrigando, livrando de pragas e mau tempo, quando ressurgiu a débil plântula da esperança, até que se transformou em vida exuberante, a ornar-se de flores e frutos, oferecendo sombra e apoio. Desta forma, também a nossa Amélia Rodrigues faz uma analogia do reino dos céus, né, sendo implantado pelo trabalho do homem, que saiu a semear aonde? Na sua própria intimidade espiritual.
e experimentou a rudeza da terra, vencendo-a pelo trabalho. Qual é esta rudeza? A rudeza das nossas imperfeições, da nossa ancestralidade ainda muito animalizada. Pelo trabalho. O nosso verdadeiro trabalho humano é vencer as nossas imperfeições, é trabalhar para modificarmos as nossas más inclinações. E superou também as adversidades do clima, né? Então, o homem superando todas as dificuldades da vida, o clima causticante pode ser o sofrimento, né? nos tomando conta. Então, ele teve que superar com o seu próprio trabalho. E desta forma ele colocou as suas sementes no colo amigo do solo. Que solo é esse? A nossa intimidade, que está preparada para receber, sim, a semente divina que Jesus vem nos trazer e deve germinar nos nossos corações. E mais ela explica que ele irrigou, preservou das pragas, do mau tempo. Quando surgiu então a débil plântula da esperança, ou seja, todo o trabalho feito para manter esta sementinha divina que todos nós temos dentro de nós. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos dentro de nós a essência divina. E é esta semente que deve ser cultivada por este homem, por este ser que busca a sua plenitude e a sua perfeição. E a plântula de esperança é o desabrochar das nossas capacidades internas de superação das dificuldades, mas também de nos adentrarmos nos portais do discernimento, das conquistas do intelecto, da razão e da expansão da nossa consciência, para compreendermos o porquê da nossa existência, para compreendermos que Deus nos ama em qualquer situação, e não é Ele o gerador dos nossos sofrimentos. Nós escolhemos o nosso caminho pelo nosso livre-arbítrio. Então, os sofrimentos são gerados pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias ações. Que nós estamos, então, neste plano físico para nos dar conta, corrigirmos, porque Deus está sempre nos dando oportunidade de nos redimirmos, de nos corrigirmos e de nos aproximarmos dele cada vez mais. E essa plântula, cheia de esperança, se transforma em flores, frutos e oferecem sombra e apoio. É o futuro da nossa alma. Quando nós sairmos do nosso estágio de imperfeição e através deste trabalho constante, de cultivarmos o solo da nossa alma e nos entregarmos à esperança, alcançaremos a felicidade absoluta, a alegria absoluta, como nos falou São Francisco de Assis, quando ele vivenciou este tipo de alegria, que nós um dia também vivenciaremos, porque todos nós somos destinados à felicidade, à plenitude, a comungarmos com o nosso Pai que está nos céus.
Então, a Amélia Rodrigues diz o seguinte: assim sucede com todo aquele que espera a colheita da felicidade, sendo convidado a plantar antes e a atender a sua seara. Então, todos alcançarão a esperança, a beleza, a felicidade, mas antes somos convidados ao trabalho, né? A plantar, a cultivar estes valores, a atender a minha seara, para depois desfrutar as benesses divinas. Nesta caminhada, nós, quando Amélia Rodrigues falou na confiança, em qualquer tribulação, nós podemos, porque este convite que nós recebemos de nos prepararmos para a felicidade, que exige então trabalho, esforço, dedicação, ele exige que nós possamos cimentar as nossas bases espirituais. É o que o Emmanuel chama de edificar o nosso espírito. Nós temos que edificar o nosso espírito com os nossos valores morais, que nós vamos então juntando e nos edificando, nos constituindo. E a confiança é um dos patamares primordiais para que o espírito inicie esta base. Quando Jesus citou as criancinhas, né, que nós fôssemos iguais às criancinhas, ele se refere a essa confiança pura, de entrega, né, para que Deus possa nos auxiliar realmente. Se nós não tivermos essa entrega, esta confiança, nós criaremos uma barreira e não permitiremos o auxílio de Deus e a providência de Deus e a misericórdia de Deus em nós. Então, a confiança é um exercício fundamental da nossa disciplina, se realmente nós queremos nos adentrar nesta caminhada, nesta seara redentora, à busca da nossa felicidade. Então, entendendo Deus como essência, como amor, como misericórdia, o seu reino de luz, o seu reino que deve ser implantado em nós, vamos começar a implantar este reino, nos tornando, então, receptivos ao amor divino pelo exercício da confiança. Então, nos momentos mais difíceis, quando eu estou cuidando do relógio, nos momentos mais difíceis, quando nós não tivermos mais nenhum pouco de coragem ou de força, lembremos de Deus e apenas digamos: eu me confio a ti, meu Pai. E Ele, então, vai tomar conta de nós. Eu não estou entendendo o horário. Então, da mesma forma, com relação àquelas pessoas que às vezes nós nos constrangemos de ver o sofrimento e a dor, e nós não temos grandes possibilidades de solucionar. Nós não estamos aqui para solucionar grandes problemas. Nós temos que investir, né, nessa nossa caminhada de iluminação pelo amor e pela caridade, sim. Mas nem tudo nós poderemos fazer. Então também é o momento de pedirmos a Deus: Pai, eu te confio este irmão, seja qual for a situação
ou um criminoso, ou um sofredor, ou uma pessoa abandonada, Pai, eu te confio. E Ele vai utilizar esta vibração amorosa que nós estamos emitindo e vai recolher nos seus braços esta criatura. Então, a confiança em Deus é primordial, tanto para a nossa fortaleza moral, como para ajudarmos aqueles que nós ainda não temos respaldo próprio. Vamos continuar com Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 45, que ele narra quando Jesus disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás, aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de nosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Então Jesus deixa bem claro aqui, que nós temos que refletir o amor divino em toda e qualquer situação, se nós quisermos ter o direito de sermos filho dele, sermos realmente amados por ele, não que ele não nos ame, mas nós tenhamos o mérito de sermos verdadeiramente filhos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa caridade, pela nossa ação. Quando Jesus inicia o seu trabalho, ele deixa bem claro: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe continuidade. E este aqui é um dos textos que ele prova isso. Ele diz: ouvistes o que foi dito, ele respeita o que foi dito antes, mas ele modifica, porque a humanidade já não está mais naquele estágio de ódio, de vingança, de rancor. A humanidade já está sendo preparada para outra fase de desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Então, antes de Jesus, o que prevalecia nos caracteres humanos? O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide, a rebeldia, tudo isso decorrente do estágio de inferioridade humana. Mas a humanidade estava agora preparada a deixar, a se desvencilhar deste estágio e começar uma nova caminhada. Então, por isso que Jesus vem e fala desta maneira: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E através disto aqui, ele apresenta a síntese da lei divina, do seu trabalho, a lei áurea da essência divina, que é o amor. Tudo inicia no amor, resplandece no amor e se estende no amor. Então, ele apresenta desta forma o amor puro e simples, sem emoções descabidas, que amaldiçoam, que perseguem, que odeiam. O amor puro significa sem emoções grosseiras, como sendo a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Então, o dia que nós, seres humanos da Terra, entendermos o amor em sua excelência,
nós resolveremos todos os enigmas da nossa imperfeição e dos nossos conflitos humanos. Antes de Jesus, era considerado vencedor aquele que esmagava o vencido. Ele deixava a sua vítima caída no chão e levantava e era laureado pelos seus atos vigorosos. No entanto, com Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. E agora? Quem de nós ainda não está no estágio de inferioridade moral? Todos nós temos nossos defeitos, nossos equívocos, nossos delícias, nossas impetuosidades. E Allan Kardec assevera na sua obra o que os espíritos elucidaram, que há necessidade de que nós façamos a nossa avaliação moral, visando eliminar as nossas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. E se alguém acha que não tem, é porque não se conhece ainda. Então está na hora de fazer a sua busca interior e fazer uma higienização íntima, porque isto é necessário nesta fase em que a nossa Terra transita para uma fase de aperfeiçoamento moral acelerado. Nós temos que acompanhar. O trabalho, o esforço é nosso. Vamos, então, reconhecer as nossas más inclinações, as nossas inferioridades morais e começar sem nos violentar. Vamos ver por onde nós podemos começar. Santo Agostinho nos ensina isso na questão 919 do Livro dos Espíritos. Façamos uma avaliação diária. O que eu fiz? Eu fui bom? Eu fui amigo? Ah, não, mas ali eu acho que eu magoei fulano. Então ali eu paro e faço uma análise. Por que eu magoei? E muitas vezes nós magoamos não porque o outro tem defeito, porque nós não estávamos bem conosco mesmo. Então vamos fazendo essa avaliação, essa análise, e Santo Agostinho nos diz ele nos dá uma esperança muito grande, que ele diz assim: quando nós temos boa vontade de melhorar, peçamos a Deus, aos nossos mentores espirituais, e eles nos ajudam. Então, basta a gente reconhecer o erro, querer se modificar, pedir ajuda, nos colocarmos no estado de confiança, que a ajuda vem. E gradativamente nós vamos, então, nos melhorando. Muito importante também ela dizer que é necessário que nós nos apequenemos para que os outros cresçam. Aqui entra a questão do amor, da abnegação, da renúncia em favor do outro. O outro é brigão, é brabo, é grosseiro. Vamos renunciar à nossa autoestima, o nosso amor, muitas vezes arraigado no egoísmo, em favor do outro. Quando ele gritar, vamos calar, não vamos gritar junto. Vamos deixar que ele se expresse enquanto nós, mentalmente, vibremos por ele, com piedade, com compaixão, com respeito. A lei de justiça, amor e caridade tem que estar presente nesta nossa caminhada de renovação interior. Porque todos nós temos deveres e temos direito. Se aquela pessoa é nervosa, é braba, é irritada, é o direito que ela tem naquele momento, nós não sabemos por quê, não podemos julgar. Cabe nós confiarmos a Deus e fazermos a nossa parte, não revidando, amando.
E tanto a gente vai emitir bons pensamentos, bons sentimentos, empatia, amor e caridade, que esta pessoa vai neutralizando esses caracteres, né, que lhe infelicitam. Então a Amélia diz o seguinte: o Pai, nosso Pai Celestial, ajuda o ser bom tanto quanto o mal, jamais cansando de amar. Então por que nós não vamos ajudar? Se Deus, que é o poder, que é o ser mais sublime da criação, Ele ama igual. Então vamos nos espelhar no seu exemplo e fazer o mesmo. E eu achei muito bonito essa frase: jamais cansa de amar. Nós nunca paramos para pensar que Deus nunca para. Jesus diz isso. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus mantém a vida, o cosmo, o universo infinito com a sua lei de amor e a harmonia vigente. Então, o que nós temos que fazer? Contribuir para que esta lei de amor e de harmonia se estabeleça no nosso íntimo e possamos, dessa forma, manter o reino dos céus aqui na terra, sim, que depende de nós. E Amélia ainda reafirma: o amor divino não tem privilégio, é para todos. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição. São palavras de Amélia Rodrigues. Tá? Eu ressalto porque eu não tenho autoridade moral para falar estas coisas. Eu estou buscando aprender com ela, mas é ela que está nos dizendo. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, o que não se submete o sentimento afetuoso. Será que não é assim até hoje? Eu te amo, mas eu quero que tu me ames. Eu vou te beneficiar, mas tu também tem que me beneficiar. Eu te empresto essa quantia, mas tu me devolve. Não é assim? Que bom que não fosse, ou que bom que não seja com vocês que estão aqui, porque comigo ainda é. A gente se surpreende, porque nós ainda estamos muito apegados lá no nosso passado. E é por isso que nós estamos aqui, para nos desvencilharmos destes atavismos perturbadores, né? Então, ela diz que nós temos que utilizar, nós temos que temperar este amor, que não é amor, né, com o sentimento afetuoso. Se nós conseguirmos ter afeto, nós já estamos no início do amor. Então, olhar para o outro com afeto: eu te amo, sim. Com afeto. E renunciar a mim própria, abrir mão, ela não disse isso. Não me importando se ele não me ama, mas eu amando, impregnando aquele ser com a minha energia de doação, de abnegação, de caridade. Na verdade, quem vai ganhar mais sou eu, não é ele. Porque eu estou investindo no fortalecimento do meu espírito com estes valores divinos. Então, gente, a gente tem que pensar, né, seriamente nesta caminhada que às vezes nós deixamos de fazer e perdemos uma oportunidade gloriosa de redenção e evolução. Aí, ela diz o seguinte, ela pergunta:
Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo necessitado alguém que está enfermo da alma? Será que nós já pensamos nisso? Que uma pessoa que faz o mal, que nos prejudica ou prejudica o outrem, e que ela diz, ele perdeu o endereço de si mesmo, ou seja, ele não se deu conta que ele é um ser espiritual, que ele tem uma tarefa aqui na Terra de se iluminar, de se corrigir, de buscar a felicidade. Ele está envolto em névoas de infelicidade, de insatisfação. E por que nós vamos ainda ter raiva dele, ter ódio dele, se ele é tão sofredor? Né? Ele está enfermo da alma. Alguém que faz o mal está muito enfermo. E o que Jesus disse a esse respeito? Os doentes é que precisam de remédio. Por isso que ele sentava junto com os doentes, com os viciosos, com os fracos. Porque ele estava ali irradiando o seu amor, a sua caridade, dando passes espirituais para abrandar o sofrimento e a imantação negativa daquelas pessoas. Quando se odeia, quem se odeia, continua Amélia Rodrigues explicando, ambos se encontram. O tempo já terminou? Que pena. Então, assim, ela diz o seguinte, que se nós nos odiamos reciprocamente, nós nos enredamos em miasmas mentais. Gente, miasmas mentais são vibrações muito negativas, que se transformam em doença do nosso corpo e da nossa alma, nos enfermam, né? Nos arrojam aos patamares da inferioridade, mais animalizada possível. Então, não vamos odiar, vamos compreender, vamos tentar entregar a Deus. Se está muito difícil, Papai do Céu, me ajuda. Eu não estou conseguindo, o ódio está aqui dentro, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Ele vai dar um jeito de ajudar. Então, ela diz assim, o ódio é veneno que entorpece, enfraquece os sentimentos. E todo aquele que ama é livre e feliz. Sejamos nós aqueles que vamos aprender a amar para sermos livres e felizes. Muito obrigado a todos nós.